Tibiriçá, o coronel e o índio. Tibiriçá, o índio, foi um importante indígena que era tupiniquim nos tempos da colonização portuguesa. Casado com a índia Potira, e por ser reconhecido pela sua bravura, o enterraram na cripta da Igreja da Sé, em São Paulo, no centro de São Paulo. Agora, o Major Tibiriçá, o Carlos Alberto Ustra, 1932 a 2015, foi um coronel do Exército Brasileiro e uma figura central na repressão política militar, 1964 a 1985. Eu cheguei na juventude nessa época e a gente ouvia somente dizer, né, que eu moro numa cidade pequena, dizer, mas na minha cidade não houve nada. Então, eu cheguei a saber sobre a política, que eu sempre fui interessada nas coisas. Então, eu sei um pouco como era. O Ustra foi o primeiro militar brasileiro a ser reconhecido como torturador. Sob as ordens deles, eram os presos por crime, né? E diversos. Torturados, dizem. E por isso vivemos, quem não infringia a lei, vivemos em perfeita paz, segurança e harmonia. As pessoas não faziam o que fazem hoje, né? Era muita ordem, era muito respeito, era, né? Todos eram calmos, porque, na verdade, quem eles prendiam, né, eles procuravam documentação, ninguém andava sem documentação, e era uma segurança, uma vida de harmonia. Ele sempre negou haver torturado como haver tortura em seu comando, e sim em combates. Combate sobre a violência, a bandidagem, a roubalheira, né? Não havia crime de pedofilia, santo Deus, nem tinha. Para falar a verdade, se alguém escapuliu, nossa, não ficou inteiro, não. Porque tinha, assim, sabe, ordem, tinha justiça, tudo funcionava, né? Então, não tinha essa liberdade que tem hoje de fazer tudo. Direito de roubar até um celular. Isso não tinha isso, né? Roubo é roubo. Ele morreu sem ser preso e nem teve condenações criminais em julgamento devido à lei da anistia. Ele publicou os livros Rompendo o Silêncio, em 1987, e A Verdade Sufocada, 2006, onde narrou sua versão dos fatos. Enquanto as vítimas o consideraram torturador, quem viveu a época e não era infrator o considerava herói, no meu caso. Então, havia muita ordem naquele tempo, muito respeito, e muito estudo, muita educação, e havia leis para cumprir, havia direitos, mas leis para cumprir. Então, quem viveu aquela época eu considero um herói nacional. E depois o pintaram de não sei, isso aí depende da família de quem
passou por isso, né? Que isso aí eu não vi e não passei por isso, nem minha família precisou passar por nada disso, graças a Deus. Então havia muita ordem que gerou grande progresso. Ustra morreu em Brasília em 15 de outubro de 2015, aos 83 anos. Vamos ler o livro dele, porque assim a gente vai tirar as dúvidas, né? Tem que ouvir dois lados, porque o lado comunista fala uma coisa, né? Agora o lado patriota, o lado do militarismo também tem que ser ouvido, né? Então vamos ler o livro dele, tá bom? Tchau.